Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos trabalhar com um tema importante aí, né? Hoje, aposentadoria do deficiente. Mudou ou não mudou? É um tema importante porque teve a reforma da Previdência. Eu estou recebendo inúmeros e-mails aqui, directs no Instagram também, referente a esse tema. Eu achei prudente, relevante passar ali passo a passo com você. Então, vem comigo. Bom, pessoal, a aposentadoria da pessoa com deficiência já é um tema muito tratado aqui no canal. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por essa modalidade de benefício e defendo ela sempre, né? Até meus clientes que passam por aqui sabem disso e, consequentemente, quem me acompanha no dia a dia da minha jornada aí sabe o quanto eu sou favorável a essa modalidade de aposentadoria e o quanto ela tem que ser aplicada, seja no regime próprio, seja no regime geral. Bom, aconteceu a mudança da reforma e muitas pessoas estão me mandando comentários aqui sobre o que mudou, o que não mudou, e eu já criei um vídeo sobre isso detalhando. Mas o que aconteceu? A Previdência Social agora começou a conceder os benefícios, né? Nós tivemos uma paralisação aí, infelizmente, começou a voltar as perícias aí, após essa pandemia, e começaram a sair as concessões de benefício previdenciário da pessoa com deficiência, e está saindo com erro, e eu vou tentar te explicar o que é que está acontecendo, tá bom? De antemão, sem enrolação, já inscreva-se aqui no nosso canal, deixa um gostei, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas para ajudar, né, para a gente ver se chega aí o presidente do INSS para mudar essas alterações que estão internas do INSS, eu vou te mostrar isso, para evitar um monte de processo judicial, para evitar aí um monte de ônus para a administração pública. Então vamos facilitar a situação, porque está errada essas concessões de aposentadoria da pessoa com deficiência após aí a reforma da Previdência, e eu vou te explicar por que isso está acontecendo, tá bom? Então já inscreva-se. Me acompanha lá no Instagram, eu tenho falado para vocês me acompanhar lá no Instagram, porque a gente está passando informação lá direto, pedidos pretéritos, como conseguir, deficiência, como provar. Então vou deixar aqui, @braguinitur, vamos lá que a gente vai bater um papo legal e a gente vai tentar, né, a detalhar o máximo possível aí junto com você e te ajudar na concessão do melhor benefício. Bom, a aposentadoria por deficiência, ela iniciou-se, né, na Constituição de 1988, a nossa Constituição que tem validade. Então, ele trouxe, né, de forma taxativa que deve ser diferenciado algumas modalidades de aposentadoria. São para as pessoas que ficam expostas a algum tipo de agente nocivo e das pessoas com deficiência. Então, montei um roteiro aqui para você entender. Observe o vídeo até o final que você vai entender tudo o que está acontecendo. Então, para você entender na onde ela está prevista. Vamos lá então no artigo 201, parágrafo 1º da nossa Constituição de 88, coloca ele na tela aí para você entender. Olha só o que o parágrafo 1º diz para a gente, da Constituição Federal. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência Social. Está falando o seguinte, não pode ter alteração, né, nas concessões de benefício do pessoal do regime geral, que é do INSS, ressalvado os casos de atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, aqui é no caso da aposentadoria especial, né? E quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Então, volta aqui para mim. Olha só, desde 1988, na nossa Constituição, já estava previsto que tem que ter critério de diferenciação para aquelas pessoas que ficam expostas a um tipo de agente nocivo, que prejudica a saúde e a integridade física dela, é óbvio, né? Trabalha no ambiente nocivo, e para as pessoas com deficiência. Isso desde 88, já está previsto isso. Perfeito. Pasmem, 25 anos depois, que foi regulamentada a aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi a Lei Complementar 142 de 2013, que viu regulamentar o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Olha o tempo que isso já levou para uma regulamentação, em 25 anos. Mas até aí tudo bem. Durante esse período todo aí de 25 anos, diversas pessoas com deficiência grave, cadeirantes, em todas as situações, estavam aposentando de forma igualitária, sendo que as condições de aposentação dessas pessoas eram totalmente diferenciadas, já deveria ser. Até aí tudo bem. E aí foi editada, aí, né, foi publicada no Diário Oficial a Lei Complementar 142 de 2013. E essa lei complementar, ela trouxe aí a diferenciação, né, das modalidades de aposentadoria e categorizou aí
dois tipos de aposentadoria a mais. Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Olha só, 25 anos depois da nossa Constituição. E aí a lei complementar, além de trazer, né, como é concedida a aposentadoria da pessoa com deficiência, que aí tem a diferenciação de leve, moderada e grave, já expliquei isso nesse vídeo aqui, você dá uma olhada. Além de trazer isso, ela trouxe para nós como deve ser feito o cálculo dessa modalidade de aposentadoria. Olha, quem tem direito nessa aposentadoria são esses segurados com esse tempo de contribuição. Leve, moderado ou grave, masculino tanto tempo, feminino tanto tempo. Já expliquei isso. E além disso, trouxe a redação de como deve ser calculado o valor do benefício, salário do benefício. E aí, está lá no danadinho do artigo 8º. Vamos dar uma lida no artigo 8º da Lei Complementar 142 de 2013 para você entender como é que está a redação. Olha só. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculado sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no artigo 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, os seguintes percentuais. Então, volta aqui para mim. Então, a lei complementar falou assim, olha, as pessoas que têm direito à aposentadoria por deficiência são essas. O cálculo para apuração do salário de benefício dessas pessoas que aposentarem nessa modalidade vai ter que observar o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. E aí, observando os seguintes critérios, volta aí a tela para você entender. Critério 1. 100% no caso de aposentadoria de que trata os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º, ou seja, 100% no caso da aposentadoria de que trata o inciso. Aposentadoria é por tempo de contribuição leve, moderada ou grave, do artigo 3º, por isso que é o inciso 1, 2 e 3, ou 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30% no caso da aposentadoria por idade. Volta aqui. Então ela falou o seguinte, olha, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, vai ser pago 100% da média apurada nos termos do cálculo aí do artigo 29 da Lei 8.213. No caso da aposentadoria por idade, vai ser pago 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, chegando no máximo aí de 100%. Até aí tudo bem. Mas o que diz o artigo 29 da Lei 8.213, previsto na Lei Complementar 142 de 2013? A gente vai ter que ir lá para ler e entender exatamente o que essa redação desse artigo traz, e eu trouxe aí para você. Dá uma lida junto comigo para você entender, coloca aí na tela para gente. Olha lá, Lei 8.213 de 91, artigo 29. O salário de benefício consiste 1. Para os benefícios de que tratam a linha B e C do inciso 1 do artigo 18, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Aqui se for o caso de fator, né? 2. Para os benefícios que trata a linha A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Observe que eu marquei em negrita aí, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Volta aqui para mim. Quando a Lei Complementar 142 de 2013 entrou em vigor, já existia a Lei Ordinária 8.213 de 91. 2013 é bem lá na frente de 91. E ela já estipulava algumas regras de cálculo para algumas modalidades de aposentadoria. E o que eu quero deixar muito frisado aí é, além do cálculo, né, qual o salário de contribuição que vai ser observado, que é 80% dos maiores salários de contribuição. Esse é o ponto principal, 80% dos maiores salários de contribuição. Então, vamos voltar a tudo. A Constituição Federal falou que tem que regulamentar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Depois de 25 anos, veio aí a Lei Complementar 142 de 2013 e falou, olha, tem direito à aposentadoria por deficiência, por tempo de contribuição e por idade. Como que vai ser calculado? Lá no artigo 8º da Lei Complementar 142 fala, olha, vai ser calculado observando o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Acabei de trazer isso aqui para você. E aí aconteceu o seguinte, veio a reforma da Previdência, né? Então, olha só, 88, depois 2013 e agora 2019 veio a reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019.
que a emenda constitucional ela trouxe um monte de modificação na Previdência Social. Isso não é novidade, eu já trabalhei com esse tema muitas vezes com vocês e eu acho importante trazer aqui o que foi que a emenda constitucional falou sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. E está lá no artigo 22, que eu vou ler com você para você entender. Pessoal, eu estou trazendo essas redações porque está no texto legal, não estou inventando nada da minha cabeça. Tá? Então a gente tem que pegar a legislação, conteúdo sério, você consegue puxar isso em qualquer site do Planalto, tá? Confiável, para você entender a situação. E agora a gente vai ler exatamente o que está dizendo no artigo 22 da Emenda Constitucional 103 de 2019, dá uma olhada no que ela está dizendo. Artigo 22. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40 e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, então até que seja disciplinado, inclusive o artigo 201, parágrafo 1º, a aposentadoria da pessoa com deficiência, segurada do regime geral da Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado ao regime próprio de Previdência Social, desde que cumprido, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Então volta aqui para mim. Então o artigo 22, ele foi muito bem taxativo. Falou assim, olha, até que lei discipline toda essa situação, vai ser mantido as redações trazidas na Lei Complementar 142 de 2013, inclusive quanto ao critério de cálculo. Está muito claro isso, está transparente na emenda constitucional, não tem como isso está mais transparente do que isso. Então, 80% dos maiores salários de contribuição. E aí, o que aconteceu? Que começou muita gente me perguntar e começou essa danada dessas dúvidas aí. Foi emitido um ofício circular dentro da Previdência Social pela diretora de benefícios da Previdência Social, o ofício circular número 64 de 2019, que eu vou colocar ali para você, que alterou o que a emenda constitucional diz, o que uma lei complementar diz. Olha o absurdo que foi o ofício circular. Coloca aí na tela para você acompanhar comigo. Ofício circular número 64 de 2019, de 30 de 12 de 2019. 2.3 é o tópico do ofício. Ficam mantidas as concessões de aposentadoria por idade rural, agora chamada de aposentadoria do trabalhador rural e do garimpeiro, e as aposentadorias da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, nas mesmas condições anteriormente previstas, inclusive quanto ao seu valor, observadas, no entanto, as novas regras quanto à formação do período base de cálculo tratado nesse ofício circular. Então, volta para mim. Ela falou, ficam mantidas as mesmas regras. No entanto, em tratando-se do período base de cálculo, que é o que vai ser calculado, vai ser mantidas as novas regras, que levam em consideração 100% de todo o período contributivo, ao invés de 80% das maiores contribuições. Até aí gerou muita discussão e tudo mais, mas, pasmem, veio ainda, ratificando essa decisão do ofício circular, uma portaria, que foi a portaria 450 de abril. Então, olha aí o que a portaria da Previdência Social fez. A portaria foi trazida aí pelo presidente do INSS. Lê com a gente para você entender. Artigo 4º. Ficam mantidas as concessões da aposentadoria por idade rural, agora denominada de aposentadoria do trabalhador rural e do garimpeiro, e as aposentadorias da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142 de 8 de maio de 2013, nas mesmas condições anteriormente previstas, inclusive quanto ao seu valor, observadas, no entanto, com novas regras quanto à formação do período base de cálculo. Volta aqui. Então, o que a portaria está falando? A mesma coisa que o ofício circular, que vai ser mantida com exceção do período base de cálculo, que vai ser alterado levando em consideração 100% de todo o período contributivo. E está errado. Não pode ter essa alteração. E acredite, o que o INSS está fazendo? Está seguindo a portaria, está colocando 100% na média contributiva. E o que isso vai gerar? Atraso na administração pública, processo judicial, juros, correção monetária. Então ajude a divulgar esse vídeo
para que o seu benefício seja corrido de forma correta, para alterar essa portaria, para seguir o que a emenda constitucional está dizendo, para evitar tumulto judicial, para evitar recurso ordinário na junta de recursos, que isso vai acabar acontecendo, porque está errado, uma portaria não pode ir contra o que uma lei complementar diz, o que a Constituição está dizendo. Então, ajude-nos a divulgar isso, tem que levar em consideração 80% dos maiores salários de contribuição nas aposentadorias da pessoa com deficiência, seja aposentadoria por idade, seja aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, tá bom? Vem com a gente, que quinta-feira cedinho já estou por aqui, novamente falando de direito previdenciário. Um abraço!